Olá pessoal, vamos voltar. A gente vai resolver alguns exercícios de gestão de processos, recordando aquela aula que a gente já trabalhou sobre processos, então eu vou só passar alguns pontos aqui que merecem ser lembrados para a gente entrar em alguns exercícios, tá? Bem, relembrando que todo processo ele tem a entrada, né, com os recursos. Se a gente lembrar que recurso é tudo aquilo que pode gerar valor monetário para a empresa, né? Esse recurso vai ser transformado e vai sair em algum resultado, né? De repente um produto acabado, um serviço prestado. Então, dentro de um processo, a gente trabalha exatamente com esse conceito, lembrando que aquilo que está sendo gerado, ele precisa criar valor. Então, quando eu falo de recursos, eu posso falar dos recursos tecnológicos, dos recursos humanos, dos recursos financeiros, dos recursos materiais, né? E nos resultados aqui a gente está falando de produto, de serviço. E lembrando que dentro de um processo, a gente tem várias etapas iguais a essa, uma desencadeando na outra, né? Já que a gente tem um conjunto desses, vamos imaginar que isso aqui é um conjuntinho, e aqui do lado segue mais um conjunto igual e assim a gente vai. Então, aquilo que sai na primeira etapa vai ser a entrada da próxima etapa e assim vai, né? Quando a gente desdobra os processos, né, a gente vai encontrar esses termos aqui, olha. Então, é muito comum você identificar na prova questões que vão te perguntar o que é um macroprocesso, o que é um processo, o que é um subprocesso, atividades e tarefas. Então, quando eu estou falando de macroprocesso, eu estou falando de algo mais abrangente, né? Que está mais enfocado numa função estratégica da organização, né? Já é algo maior. O processo já são conjuntos de atividades que vão transformar esses insumos em resultados, exatamente como eu te mostrei ali atrás. Lembrando que ele tem que agregar valor. O subprocesso já é uma subdivisão desse processo, considerando que a gente tem objetivos específicos. As atividades são conjuntos de tarefas, né, que vão ser desempenhadas ou por um determinado departamento, ou por uma determinada pessoa. E por fim, as tarefas, né, a parte mais simplificada, são as etapas de uma atividade aí, vão ser trabalhadas, tanto de maneira manual quanto intelectual. Então é só compreender que uma tarefa pode ser, por exemplo, a emissão de um pedido, e aí a gente vai, né, o conjunto dessas tarefas viram atividades, por exemplo, atividade de emissão de pedido, pode ter a tarefa de emitir o pedido, a tarefa de enviar para o fornecedor, né, várias tarefinhas. O subprocesso pode estar ali num processo mais que tem objetivos, por exemplo, de compras para a área de manutenção, né? O processo considerando aí a parte da área de compras toda e o macroprocesso toda a área comercial, por exemplo, né? Então, partindo aí para as nossas perguntas, a VUNESP, a primeira pergunta dela fala exatamente sobre essa questão que a gente estava falando agora. Então, eles perguntam o seguinte, olha, assinale a alternativa que apresenta uma definição correta sobre o termo relacionado à gestão de processos. Então, tarefa, decomposição de atividades em um conjunto de ações. Vamos voltar aqui em que a gente fala que as atividades estão decompostas em tarefas. Percebem que aqui eles colocam que a tarefa é uma decomposição de atividades. Em princípio, eles podem estar usando a nomenclatura, mas vamos ver o que tem para baixo. Processo, conjunto de atividades relacionadas aos objetivos operacionais da organização. Não, a gente falou que processo é um conjunto que está relacionado para alcançar determinado objetivo, né? E não é operacional. C, atividade. A atividade é conjunto de funções especializadas para a entrega dos produtos ou serviços. Não, a gente falou que atividade
vai ser um conjunto de funções, por exemplo, né? Vai ser um conjunto de tarefas, né? Aliás, desculpa, funções é o que eles estão falando aqui. E esse conjunto de tarefas não é funções. Subprocesso, decomposição do processo por atividades e tarefas. Não, o subprocesso, ele é uma decomposição de um processo, né? E não uma decomposição de atividades. E o macroprocesso é um conjunto de processos relacionados aos objetivos táticos da organização. No macroprocesso a gente já está falando de uma visão mais geral, mais macro. Então o que está certo aqui? Tarefa, né? Que é uma decomposição das atividades. A gente está considerando aí que eu tenho a minha tarefa e vou decompor isso em atividades. Então, resposta correta, letra A. Próxima alternativa. A ação de não olhar a organização como áreas e departamentos estanques, em que cada um toma conta de suas funções sem se preocupar com o que recebe, de quem recebe, quem é seu cliente interno e o que envia para ele, como se fosse uma cadeia vertical de comando e controle. Então aqui ele está te falando de uma ação, mas não é essa que ele quer, ó. E sim, olhá-la pela ótica da interligação entre todas as partes, em busca de um único objetivo, é representado pela gestão por processos. Quando a gente tem essa interligação aí entre as partes, focando num objetivo, é gestão por processo. Próxima questão. Richard Hall define processo como uma série de atividades e tarefas lógicas e sequencialmente interrelacionadas, organizadas com a finalidade de produzir resultados específicos para a realização de uma meta, caracterizando-se por entradas mensuráveis, valor agregado e saídas mensuráveis. Essa definição, explicitando a necessidade de mensuração, insere-se como uma importante ferramenta para monitoramento do desempenho e dos resultados dos processos. E é conhecida como... Isso é um indicador, gente. O indicador em si, ele é definido como um valor que a gente está pensando de maneira quantitativa, que vai ser realizado ao longo do tempo, né? Por exemplo, uma função estatística ou algo assim, que vai me permitir adquirir informações a respeito dos meus atributos, das minhas características e dos meus resultados com relação a um serviço, né? Ou a um produto, ou a um sistema, ou a um próprio processo em específico. E a outra pergunta vai falar sobre processo também. Olha, um processo é tipicamente uma sequência de atividades, tarefas arranjadas num conjunto de arranjos de trabalho, podendo envolver vários departamentos, máquinas e pessoas. Um processo é qualquer sistema operacional ou administrativo que gera conflitos? Não. Provoca contratos formais de relações pessoais? Também não. Estabelece sequências desburocratizantes? Não. É sempre sinônimo de um procedimento? Não. Transforma insumos em produtos valiosos. A gente falou que o processo, ele sempre vai transformar os meus recursos em algum resultado, mas esse resultado tem que gerar valor para a empresa. Tá? Então, sempre que eu estiver linkando aí o termo processo, eu tenho que me recordar, lembra do sistema, né? Mas lembra que é sempre uma cadeia de várias etapas, ok? Com relação à banca da VUNESP, são essas perguntas que a gente tem para processo. Se você quiser estudar um pouquinho mais, volta lá na nossa aula, eu coloquei para vocês algumas perguntas do CESP. E dá uma olhada também nas perguntas da banca da IBFC. Eu acho que vai ser bem interessante você juntar essas informações para você ampliar aí o seu conhecimento. A gente fica por aqui e volta daqui a pouco falando sobre administração de recursos materiais.